Então vamos para a resolução do exercício 2.98 do CEDA. Aqui no exercício ele diz que um amp-op inversor tem um ganho de menos 100 e ele usa dois resistores de 10 MB e 100K para atingir isso aí. Quando a tensão de saída foi 5.3 volts, quando medida com a entrada aberta, e no segundo caso que ele diz que o circuito na saída deu 5 volts com a fonte aterrada. Então, o que isso quer dizer aqui para o nosso exercício? No caso aqui também, ele quer encontrar aqui no item a corrente de polarização, corrente bis. No item B, ele quer encontrar a nossa fonte de tensão offset. E no item C, ele quer encontrar qual que é a corrente de entrada offset. Para isso, a gente vai ter que resolver os três casos aqui e a gente vai começar a cair em sistemas. Primeiro, vamos para o primeiro caso, que aqui, ó. Esse aqui é o modelo da fonte aberta, esse aqui é o modelo da fonte fechada, da fonte aterrada aqui no caso, né? Então aqui começando aqui pelo primeiro circuito, que é com a fonte aberta aqui. A gente tem esse circuito, né? A gente vai modelar aqui a nossa fonte de tensão offset, ela sempre vai estar aqui na entrada positiva do nosso amp-op. Isso é padrão. Aqui a gente vai assumir que a corrente de polarização está saindo. Aqui vai ser essa mesma corrente aqui em cima nesse resistor. Então agora a gente pode partir para deduzir as nossas equações. Então aqui pela lei de Ohm, a gente sabe que a corrente vai ter que ser igual à tensão dividido pela resistência. No caso, a gente tem esse resistor aqui, então a gente tem uma tensão V- e do outro lado uma tensão de 5,3 volts. Então a gente está assumindo aqui a corrente nesse sentido. Ó, ela está saindo aqui do menos e está indo para lá. Então tá ok. Então a gente sabe aqui que o I- é igual a V- menos 5,3 volts dividido por 10 MB. Então a gente consegue isolar quem que é I-, e a gente deixa salvo aqui quem que é I-. Um outro ponto aqui também é que a gente sabe que aqui, ó, aqui a gente tem V- e aqui a gente tem V+. Então, como o V- é igual a V+, o V- nosso vai acabar sendo o VOS aqui, ó, que é o que está dito aqui. Então a gente tem uma primeira equação aqui para o I-. Agora a gente vai repetir, agora no caso aqui para o circuito com a fonte aterrada. Então vamos lá, aqui está o circuito aqui com a fonte aterrada. A gente vai de novo assumir aqui as correntes. No caso aqui desse nó, a gente tem uma corrente saindo aqui para o terra. Aqui em cima a gente tem uma corrente I2 aqui, que está indo aqui para a saída. E a gente tem a corrente de polarização aqui de entrada indo para o amp-op. Aqui embaixo a gente também já modelou aqui a fonte de tensão, sempre aqui na entrada positiva do amp-op. No caso aqui a gente vai ter esse mais, só que esse mais a gente vai achar só no último passo só. Para resolver isso aqui, a gente vai aplicar aqui a lei de Kirchhoff para as correntes, né? No nó aqui no caso. Então a gente tem que I1 e I2 eles estão saindo e elas têm que ser igual à corrente I- aqui. No caso aqui eu fiz uma cagada. Mas vamos lá para resolver aqui. Eu tinha que mudar o sentido ali. Então aqui eu disse que, no caso eu teria que alterar essa setinha aqui, mas enfim, não vai impactar no resto aqui. A gente sabe que a corrente I1, pela lei de Ohm, vai ser V- sobre 100K, do mesmo modo aqui para a corrente aqui em cima nesse resistor, que é V- menos os 5 volts aqui, dividido por 10 MB. Aqui nesse passo aqui eu só separei aqui só, eu só disse que V- dividido por 10 MB menos 5 volts dividido por 10 MB. Só para deixar a equação nesse formato, para ficar mais fácil. Então aqui a gente tem uma segunda equação. Um outro ponto também que eu esqueci de falar de novo é que aqui o nosso V+, é o nosso VOS. Então lá do amp-op a gente sabe que V- é igual a V+. E então a gente acaba tendo aqui o VOS aqui aparecendo aqui nessa última parte aqui da equação. Então agora a gente vai pegar esse menos aqui e vai... Cadê? Onde que eu ponho?
a gente vai juntar essas duas equações para a gente encontrar quem que vai ser o nosso VOS. Fazendo isso aqui, ó, da equação 1 na equação 2, você vai jogar lá e vai sair essa conta gigante aqui. De um lado vai ter o VOS dividido por 10 MB, desse lado aqui também tem, então a gente já elimina os dois. A gente vai ficar com o VOS aqui, esse cara, e esse, né? Então, passando para lá para resolver, a gente vai acabar chegando nisso aqui, né? Então, como a base é igual, é só simplesmente somar aqui em cima. Então, a gente vai chegar aqui que um VOS de menos 0,3 vezes 10k dividido por 10 MB. Aí, se você resolver aqui certinho, você vai cair nisso aqui, em 10 a quarta dividido por 10 a sexta. Isso aqui vai dar em milivolts. No caso aqui, se você fosse ver mais certinho, você teria aqui, que no caso esse aqui seria a corrente, vezes... Não, esquece. E então a gente encontrou aqui a nossa tensão de offset de saída. Então a gente pode voltar lá e jogar ela na nossa equação 1 para a gente encontrar a nossa primeira corrente aqui de polarização de entrada. Que no caso vai retornar um valor de menos 53,3 microampere. Então agora aqui a gente meio que partiria para o item C, que é o circuito... que é um circuito com um resistor na entrada positiva, para tentar diminuir essa tensão de saída causada pelas imperfeições do amp-op. Então aqui no caso está o circuito aqui com um resistor. Aqui eu modelei a fonte de tensão offset na entrada positiva de novo. O 100K aqui está aberto. Então aqui a gente tem a corrente em menos aqui de polarização que a gente já encontrou. A gente tem esse VOS que a gente também já encontrou. E agora meio que é só resolver o amp-op. Então no caso aqui a gente vai ter uma equação aqui para o V+, e uma equação para o V-. No caso aqui, a equação aqui para o V+, né? Então a gente, pela lei de Ohm de novo, a gente sabe que o I+ é igual a VOS menos o V+, dividido por 10 MB. Então aqui de novo, só para deixar mais fácil, eu separei esses termos aqui, né? Então eu vou fazendo aqui essas simplificações matemáticas e vou encontrar que o V+ é igual a menos I mais vezes 10 MB mais a tensão de offset de entrada. Então lá do outro lado, agora para a parte do V-, eu vou de novo fazer meio que a mesma coisa, pela lei de Ohm aqui. Vou fazer lá para simplificar. E vou encontrar aqui um V-, que é igual a I- vezes 10 MB, menos 0,6. E aí a gente encontrou então uma equação para V- e uma equação para V+. A gente sabe que V- é igual a V+, então basta igualar as duas. E a gente vai acabar encontrando aqui o nosso valor para o nosso I+. E encontrando o valor de I+ aqui, quer dizer, desculpe, o valor de I-, que a gente já encontrou o outro valor, ou talvez tenha trocado ali, a gente pode finalmente encontrar o que no caso seria o do item A, que é a corrente bias, que é a média entre as duas. Então no caso a gente teria encontrado aqui a tensão offset, cada tensão de entrada aqui, e aqui está a corrente de polarização depois.